Galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Bran falando e o nosso resumo de história de hoje, o assunto é muito interessante que é Era Vargas, o presidente que ficou aí de 30 a 45, depois ele foi reeleito aí democraticamente pelo povo. Olha, eu espero que vocês gostem. Lembrando que esses resumos que eu utilizo na hora de fazer o vídeo, eu posto no meu Instagram de resumos, Resumos Coloridos 7. Então, se tiver interesse, ele vai estar aparecendo aqui em cima, vocês podem acompanhar por lá também. Então, bora pro conteúdo. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas houve a Revolução de 30, porque anteriormente a gente estava na Primeira República. Eu já fiz um vídeo sobre Primeira República, então se você quer entender esse assunto histórico direitinho, ele vai estar aparecendo aqui em cima nos cards para vocês entenderem um pouco mais o contexto histórico anterior a este resumo que eu estarei trazendo aqui. Então, houve a Revolução de 30, que os militares colocam Vargas no poder. E aí, é, golpe do Estado que colocou Vargas no poder. E daí a gente tem o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. É importante a gente entender que nesse período ainda o Brasil era monocultor, cafeicultor, mas o Vargas, vocês vão notar que no decorrer do resumo, nós vamos ver que ele vai investir muito na industrialização brasileira, porque ele era nacionalista. E aí ele anula a Constituição em vigor, aquela Constituição que eu expliquei para vocês, de 1891. Ele tira os governadores que estavam no poder e colocam os interventores dele e centraliza cada vez mais a política. Como eu já citei aqui, a economia estava muito ruim, porque eu não sei se vocês sabem, houve a crise de 29, aquela questão da Bolsa de Nova York, então a nossa economia estava muito ruim, e daí ele queima mais de umas 14 toneladas de café, 15 milhões de toneladas de café aí, para poder o preço não abaixar no exterior. Ele é até lembrado com essas políticas. As políticas do Vargas foram muitas com relação às políticas trabalhistas, férias, a questão de licença, a maternidade e afins. Outras questões também, os direitos aí trabalhistas, ele cria o Ministério do Café e em 1932, isso é de extrema importância, ele instaura a justiça eleitoral e o voto feminino. Então as mulheres agora também podem escolher os seus representantes. Bom, mas é importante a gente ressaltar que como Vargas ele anula a Constituição de 1891, o poder dele não tinha fim, o poder dele não tinha freio. Então, em 1932 também houve a Revolução Constitucionalista, que eles estavam pedindo para Vargas sair do poder e fazer uma Constituição. Na verdade, os paulistas. E daí Vargas, ele convoca uma assembleia para poder eleger aí os deputados e tal, para poder fazer uma Constituição. Daí, eles fazem essa Constituição e tal, e daí a gente chega em 1934, que aí agora a gente tem uma Constituição, ela diz que a eleição é de forma direta, nacionalizar alguns setores da economia, e essa Constituição falava que o Brasil era Brasil República Presidencialista Federalista. Só que essa Constituição falava que as eleições seriam de forma direta, né? Só que a primeira eleição dela, em 1934, ela foi de forma indireta. E aí eles colocam Vargas no poder. Daí a gente tem o segundo período, que é o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Nesse período, nós tivemos a criação de dois partidos brasileiros. Foram eles, a AIB e a ANL. A AIB era a Ação Integralista Brasileira. Eles eram da direita, eram conservadores, eram anticomunistas e eram antissocialistas. A ANL era a Aliança Nacional Libertadora, que eram os liberais, antifascistas e estavam querendo promover uma reforma agrária. É importante ressaltar que o Vargas ele não se agradou da ANL, fecha a ANL e só deixa a AIB, a Ação Integralista Brasileira. E daí, nesse período também, estavam tendo a ascensão do nazismo e do fascismo,
É importante a gente saber também que estava havendo uma polarização ideológica internacional, aquela questão dos regimes de esquerda e dos regimes de direita. Esquerda, o comunismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, e de direita, o nazismo e o fascismo. É muito interessante a gente saber esses contextos. Bom, e daí a gente teve o plano Cohen, que era um plano falso, e ele utiliza esse plano como desculpa para poder implementar aí uma ditadura no nosso país. Então, o período da ditadura com Vargas no poder ficou denominado Estado Novo e foi de 1937 a 1945. Nós tivemos uma nova Constituição que ela ficou conhecida como Polaca. A questão de impor leis ao país, ortogou a Constituição, instaurou aí a questão do concurso público, extinguir os partidos políticos, e daí a gente teve a DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão do governo para poder censurar tudo que ia contra o governo. Então, as características de um regime totalitário, de um regime de que se o governo falar que é A, não pode ser B, não pode ser C, tem que ser A. E daí a questão da alienação, Vargas ser visto como o pai dos pobres, e daí, nesse período também, ele investe na industrialização, na economia brasileira, o nacionalismo econômico. Vargas, ele entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, e eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos estavam lutando contra uma ditadura e Vargas tinha implementado aqui no nosso país uma ditadura, né? E daí ele cria várias companhias como Vale do Rio Doce, CSN, criação da FAB, então a população não tinha mais o seu direito da liberdade de expressão. Bom, a gente teve também a política da boa vizinhança, que era a questão de melhorar a relação aí dos Estados Unidos com o restante dos países, para poder, porque eles estavam na Segunda Guerra Mundial. Agora nós chegamos na crise do Estado Novo. Como eu já mencionei aqui, o Getúlio Vargas, ele apoiou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam lutando contra a ditadura. Só que o Vargas, ele tinha implementado uma ditadura nesse país. Então, foi uma ironia total. Daí ele perde um pouco do apoio, retorna com a liberdade partidária, porque anteriormente era somente. Bom, vou citar aqui algumas das outras criações que o Vargas fez no governo dele, como criou aí a educação pública, porque anteriormente a isso era muito difícil as pessoas terem acesso a uma educação pública, cria o Senai, o Senac, escola aí para formação de professores, ele cria o Ministério da Educação e da Saúde, a questão, ele combate aí as doenças da questão de crianças, de gestantes e muitas outras medidas. Já tinham eleições marcadas para o final de 45, mas aí a gente teve os movimentos para Vargas continuar no poder, que foram chamados quemeristas. Por quê? Porque o Vargas, ele era muito carismático e ele ficou conhecido como o pai dos pobres, como, sabe, aquele presidente que estava lutando para os direitos do povo, porque, por causa da forte alienação. Então, as pessoas associaram aqueles direitos que elas tinham recebido, como férias, salário mínimo, dentre outros, à figura do Vargas. Então, o que que a gente tem? Esses movimentos para o Vargas continuar no poder, só que não deu muito certo, porque os militares aplicam um golpe em 45 e tiram Vargas do poder. Porque, olha, ele foi um mestre, né? Primeiramente, ele fez a Constituição lá de 34, a Constituição teria de ser de forma direta, mas ele conseguiu que ela fosse de forma indireta, ele continuou no poder. Depois, no plano Cohen, também continuou no poder. E daí os militares pensaram até que ele poderia continuar no poder e aí aplicam um golpe e tiram ele. Bom, esse foi o conteúdo de Vargas, da Era Vargas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído de alguma forma. Olha, se tiver te ajudado, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho para não ficar fora das novidades. Dê um gostei aqui embaixo, comente algo a mais aí que você saiba do período da Era Vargas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima!